a maneira que tu faz é tão importante quanto aquilo que tu faz, sabia? Eu estou dizendo isso porque eu vou te dar aqui dois exemplos do nosso cotidiano, tá bom? O segundo exemplo é da política. Antes da política, eu vou te dar um exemplo de um filme, que é a razão de eu ter feito justamente esse vídeo aqui. Ontem eu assisti a um filme chamado Way Back, né? Eu acho que é De Volta ao Caminho, alguma coisa assim com o Ben Affleck. Eu já vou te avisando que eu vou dar spoiler aqui do filme, tá bom? Não é um filme conhecido, então não sei se alguém se importaria. Tenta dar spoiler e tal, não sei o que, né? Porque não é um filme muito conhecido, poucas pessoas vão assistir ao filme. Mas o filme, a história é a seguinte: um cara de 40 anos, meia idade, é o Ben Affleck, né? A gente já percebe no filme que ele é alcoólatra, né? Ele acorda de manhã cedo, vai banhar, já tá ali metendo chopp, ele tem todo um ritual para beber a sua cerveja e tudo mais. A gente vê um cara completamente amargurado, traumatizado. Ele diz que ele sente raiva, a raiva dele não passa, ele trata mal as pessoas, ele se isolou do mundo, se isolou da irmã, se separou, era casado, deu uma separada, né? Então nós temos ali vários elementos. A gente não sabe por que ele age assim, né? E aí no decorrer do filme a gente vai descobrir que ele perdeu um filho, né? Então ele perdeu um filho e por conta dele ter perdido esse filho, acaba que ele se frustra, né? Ele se sente culpado, ele se sente incompetente, ele tem raiva de Deus, ele tem raiva da vida, ele tem raiva do mundo, e aí ele retorna a ele mesmo um comportamento autodestrutivo. Isso é muito comum, né, nas pessoas que sofrem situações difíceis, principalmente quando há uma questão de culpa, quando há uma revolta em relação à própria vida, cai-se no niilismo, e aí a pulsão de morte ela retorna a ela mesma, né? Ela se direciona a essa própria pessoa, e a pessoa acaba que tem comportamentos ali autodestrutivos, porque tem um desejo ali de se matar. Só que esse desejo de repente é velado, porque essa vida não faz sentido, então a única chance de escapar da própria vida é a morte. E aí tem-se ali comportamentos autodestrutivos, e é o caso dele, né? E ele é um ex-jogador de basquete, eles moram numa cidadezinha, ele mora numa cidadezinha lá, e a última vez que o time de basquete do colégio dele, lá nos Estados Unidos a gente tem um contexto de que o basquete é um esporte muito forte, então os jovens eles jogam, eles fazem campeonatos regionais, campeonatos estaduais, ali já desde o colégio, depois passa ali pela universidade até ir à liga profissional, né? Então ele foi um jogador assim muito bom, né? Por aquilo que a gente vê lá no filme, ele foi uma lenda, né? Foi um jogador que levou o time da escola dele aos playoffs e tal, campeonato. E ele teve a chance de ir até a faculdade, de ir até a universidade, receber uma bolsa para poder jogar. Isso é o sonho de muitos atletas, porque quando recebe uma bolsa para ir para a universidade, jogar basquete, acaba que isso é um passo para poder disputar a liga oficial, né? A liga profissional, que é a NBA, que a maioria de nós conhece. Então ele, né, o Jack, a gente vai descobrindo, né, que ele é amargurado com a vida, né? E além do filho dele ter morrido, além dele ter perdido o filho dele, tem uma outra questão que a gente vai descobrindo mais na frente do filme, que é a seguinte: o pai dele não gostava de basquete. Ele era um ótimo jogador, mas o pai dele não gostava de basquete, certo? E aí quando ele recebeu a bolsa, e ele recebeu proposta de bolsa de universidade para poder jogar basquete na universidade, o pai dele não concordava com aquilo, porque o pai dele não gostava, né? E o pai dele pior, né? O pai dele tipo que estava perto dele, era interesseiro, porque o Jack, né, ele era um ótimo jogador, e porque ele era um ótimo jogador, as pessoas logicamente que ele era conhecido, a galera gostava dele, e o pai era interesseiro a ponto de chegar próximo dele só porque ele jogava bem, não porque ele o amava, né? E isso gerou uma revolta no Jack, né, no Ben Affleck. Ele ficou revoltado. Então na hora dele escolher a bolsa, né, escolher ir à faculdade ou não, ele se revoltou. E aqui é a minha fala do início do vídeo. Às vezes, o jeito que você faz, aquilo que você faz é tão importante quanto aquilo que você faz, tá bom? Porque o Ben Affleck no filme, ele tenta matar o pai, ou seja,
matar entre aspas, ele tenta ter uma independência afetiva, emocional do pai. Como ele usa a expressão, eu mandei o meu pai se fuder quando eu disse não à bolsa da universidade, certo? Então eu mandei meu pai se lascar quando eu disse não à bolsa da universidade, certo? Então essa foi a maneira dele conquistar uma independência afetiva do pai. Então ele tinha um desejo do amor do pai e ele tipo assim, pai, vai se lascar agora, né? Porque agora eu vou ser independente, eu não vou fazer o que tu quer, porque tu quer para eu ir para a universidade, mas não porque tu me ama, mas porque aquilo que eu faço atrai os olhares, né? Atrai a galera para mim, e aí tu vem e convive comigo, mas não porque tu me ama de verdade, mas porque eu proporciono certas coisas e tu tá junto comigo por conta do meu interesse, do teu interesse, e eu não quero esse tipo de relação, então vai se lascar. Então ele abandona, olha só, ele abandona a sua vida, ele abandona a sua carreira, tá bom? De basquete, carreira promissora e tudo mais, porque ele quer ser independente do pai, certo? Só que esta não seria a melhor maneira dele ter feito isso, concorda? Ele poderia ter continuado a carreira dele de basquete tranquilamente, tá? E ele poderia ter resolvido esta dependência, este desejo pelo afeto do pai ou esta relação com o pai de uma outra maneira. Indo para terapia, né? Ou conversando com o pai, adaptando justamente esse interesse, essa aproximação do pai, ele sinalizando para o pai isso, ó, tá errado, não quero isso daqui, parará, parará, ele vai se posicionando. Só que ele se sabota, né? Ele anula o seu projeto de vida numa atitude meio que de anarquia, entende? Eu vou destruir tudo porque um negocinho não faz sentido. Então, em vez dele organizar de uma maneira mais equilibrada, não. Ele é anárquico, né? Ele quer destruir tudo, inclusive a si mesmo. Ele acaba que ele destrói a si mesmo, né? Destrói de repente um projeto de vida bom que ele teria pela frente, né? Já que ele era um bom jogador, já que ele era o melhor jogador do time. Então ele com certeza teria ali um futuro na liga profissional, e ele tem essa atitude meio anárquica, né? Ele joga isso, ele destrói isso, né? Destruiu isso, ele cai num limbo, né? Ele caiu no limbo. E aí o que acontece? Quando ele se casa, né, ele relata lá no filme, a minha esposa me salvou. Né? Então a atitude anárquica dele, a atitude errada dele, certo? Ele quis resolver essa dependência do pai da maneira errada, tá? E ele cai no limbo. E aí ele é salvo pelo amor, ele é salvo pela a esposa dele. Ele casa, dedica a vida dele agora à esposa e tudo mais. Tem um filho, e aí o filho acaba vindo a óbito por conta do câncer. Quando o filho vem a óbito por conta do câncer, acaba que ele se frustra de novo, porque ele ainda é uma personalidade fraca, certo? Ele ainda é uma personalidade fraca e, logicamente, perder um filho é muito dolorido, né? É muito forte, tanto que tem uma cena lá que já tem mais de ano que eles tinham perdido o filho. E aí a ex-esposa chega até ele para contar que ela tá se relacionando com um outro rapaz já. E ele diz assim, poxa, tu tá bem, né? Tu tá bem, tipo assim, tu não merece ser feliz. Ou tipo assim, perdemos o filho, é dolorido, mas agora a tua vida tem que parar porque perdeu o filho, né? E esse era o pensamento dele. E muita gente pensa isso, né? Pô, aconteceu alguma tragédia e eu não posso ser feliz agora porque aconteceu determinada tragédia comigo. Então eu vou ficar preso àquilo ali pelo resto da vida. Não vou elaborar um processo de luto, né? Vou ficar ali preso e não vou adiantar, não vou ir em diante, não vou ir em frente, porque eu vou ficar preso aqui por conta disto que aconteceu, né? E acaba que ele fica injuriado com a mulher, com a ex-mulher, né? E acaba descontando nela, né? A moral da história, ele começa a treinar um time de basquete lá e ele consegue organizar o time de basquete, levar o time de basquete que não ia aos playoffs dos campeonatos estaduais desde quando ele jogava, né? E acontece que os meninos se desenvolvem bastante e tudo mais, mas ele ainda tem um problema com álcool, né? Muito frágil. E aí ele faz o movimento dele, ele é internado numa clínica para alcoólatras, ele faz o tratamento e aí ele se recupera desse alcoolismo, né? Ele faz o movimento dele lá que depois você pode assistir ao filme. Então eu queria sinalizar isso. Às vezes
aquilo que você decide fazer é tão importante quanto a maneira que você decide fazer aquilo que você decide fazer, certo? Então você precisa prestar atenção muitas vezes nesta maneira, no modo, tá bom? O modo muitas vezes é tão importante quanto aquilo. Ele teve uma atitude anárquica e por isso ele sabotou a vida dele e jogou ele num limbo em que ele estava ali extremamente amargurado. E aí só quando ele se internou na clínica de dependência química foi que ele conseguiu ali encarar o fato, foi que ele conseguiu elaborar o fato de ter feito a escolha errada, de ter ali tido essa atitude anárquica em relação ao pai e também a lidar com o luto em relação à perda do filho. Então pense, às vezes, poxa, eu preciso fazer tal coisa, ponto. Isso é uma coisa, certo? Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso. Beleza. Segunda coisa, como tu vai fazer isso, certo? Então, duas coisinhas. Eu vou fazer tal coisa e como eu vou fazer tal coisa que eu decidi fazer. Essas duas questões são importantes na tomada de várias decisões, tá bom? Então, não pense só na maneira que eu faço. Às vezes, o modo como você faz aquilo que você faz é tão importante quanto aquilo que você faz.